Qual é a relação entre ansiedade, inflamação e o emagrecimento? Bom, me chamo Marcele Titiuri, sou nutricionista formada com 9 anos de prática clínica e hoje eu vim aqui falar para vocês que tem uma alimentação rica em açúcar, fritura, refrigerante, sorvete, produtos muito industrializados, gordura trans ou alimentos gordurosos industrializados, que vocês podem estar inflamando o organismo de vocês. Principalmente se vocês têm um baixo consumo de alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes e hortaliças, proteína, consumo de água. Se você tem uma alimentação assim, isso pode estar causando uma inflamação crônica no seu organismo, no seu corpo, e, consequentemente, isso gera uma maior ansiedade e uma maior dificuldade de emagrecer. E diversos outros problemas, como, por exemplo, retenção de líquido, estresse, falta de memória e concentração, inchaço abdominal, fadiga durante o dia, você ficar cansado, mesmo que você não esteja fazendo muitas atividades físicas, dificuldade de concentração, memória, irritabilidade, entre outros sintomas. Bom, e por que isso está relacionado? Vamos lá. Com uma má alimentação, quando você se alimenta de alimentos muito industrializados, você aumenta a concentração, a quantidade de radicais livres no seu organismo, que são combatidos com os antioxidantes dos alimentos naturais. Então, se você está ingerindo muito alimento industrializado e não está combatendo os radicais livres com os alimentos, os nutrientes antioxidantes, como vitamina C, por exemplo, você aumenta o estresse oxidativo do seu corpo. E isso gera uma inflamação, uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória, ela é um problema a longo prazo, né? Porque é um estilo de vida, que a gente chama, né? E aí, com isso, você vai diminuir a sua imunidade, porque quando você tem um organismo muito inflamado, você tem uma disbiose, que a gente chama que é o desequilíbrio da sua microbiota. A microbiota nada mais é do que as bactérias benéficas, os probióticos que colonizam o seu intestino. Sendo que a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Essas bactérias ruins, elas habitam no nosso intestino. Só que quando elas estão em menor quantidade e os probióticos são as bactérias boas, como por exemplo os lactobacilos, em maior quantidade, você tem uma maior imunidade, porque eles te protegem contra doenças, contra a invasão de vírus, outras bactérias, parasitas, fungos, e elas te protegem dessas doenças, desses agentes nocivos da nossa saúde, aumentando nossa imunidade, e também elas fazem a absorção dos nutrientes. Então, quanto mais nutrientes você come e você tem essa microbiota saudável, maior é a sua absorção desses nutrientes. Se em contrapartida você come poucos nutrientes e você come muitos alimentos industrializados, tem uma dieta rica em ultraprocessados, linguiça, embutidos, mortadela, presunto, carnes processadas, muitos salgadinhos, muito biscoito recheado, muito pão, muitas coisas muito industrializadas e poucas coisas saudáveis, você acaba inflamando o seu organismo e fazendo com que ele entre em disbiose. Então você tem um desequilíbrio da sua microbiota, começam a aumentar as bactérias ruins e diminuir as boas. Consequentemente, você não está ali protegido da invasão dos novos micro-organismos, como outros fungos, vírus, bactérias, ou seja, abaixa a sua imunidade, diminui a absorção dos nutrientes, então você fica mais desnutrido. E esse processo dificulta seu emagrecimento e gera ansiedade, além de outros sintomas, como eu já falei aqui anteriormente. Como que isso é relacionado? O nosso intestino, ele se conecta com o nosso cérebro. Ele tem uma conexão cérebro-intestino. E quando você tem uma disbiose, que o intestino, ele geralmente é onde tem ali a absorção dos nutrientes por conta dessas bactérias. Então, por exemplo, quando você consome alimentos ricos em triptofanos, como por exemplo banana, cacau, aveia, abacate, você está fazendo com que
de absorção desse triptofano via intestinal e a produção de serotonina, o hormônio do prazer, via neuronal, via cerebral, através dos neurônios, através das sinapses elétricas. Então, é uma conexão cérebro e intestino. Então, você precisa ter uma alimentação boa, para ter uma microbiota saudável, para ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais feliz, para ter mais hormônios da felicidade, como a serotonina, a endorfina. E aí, quando você tem, ao contrário, uma desbiose, essa produção de serotonina não acontece, gerando, então, uma maior ansiedade, depressão e outras doenças neurológicas também que podem ser encontradas aí a longo prazo. Então, gente, o ideal é que vocês tenham uma alimentação balanceada. Não necessariamente vocês precisam cortar da vida de vocês os alimentos ultraprocessados ou os industrializados. A gente pode consumir, não tem problema nenhum. Só que o mais importante é que a sua alimentação, no modo geral, seja mais rica em nutrientes, em alimentos nutritivos que vão te dar vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, proteínas, gorduras boas como abacate, azeite, castanhas, do que os industrializados. Você tem que ver ali como que tá a sua alimentação. Tá consumindo mais um ou outro? Não é para cortar nenhum dos dois. Fez sentido para você? Você acha que tá com o seu organismo inflamado? Bom, você pode me procurar. O meu Instagram é @nutrimarcele. Você pode mandar uma mensagem pro contato que tá na bio. Aproveita para me seguir, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto no meu Instagram, porque aí você consegue acompanhar mais os meus conteúdos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam melhorar a alimentação de vocês com as minhas orientações. Tchau, tchau!